Coisas maravilhosas já aconteceram hoje aqui, não é? Desde a escola sabatina, história das crianças, contada pelo Vasco, também essa música bonita, mas Deus sempre tem a sobremesa, Deus sempre tem o melhor, que é o sermão, que é a mensagem, que é o amparo espiritual que precisamos semanalmente. Vimos à igreja para sermos reabastecidos com a palavra de Deus, com a inspiração do Espírito Santo, para continuarmos na nossa carreira cristã. Portanto, muito obrigado a todos os que já foram usados pelo Espírito Santo, que já disponibilizaram seus dons espirituais para Deus. Obrigado por essa música, por essa promessa maravilhosa. Deus nunca nos desampara, não é mesmo? A Bíblia traz várias promessas, e esta que nós ouvimos é uma delas. Há uma promessa que está em Isaías 65, 24, que diz assim: antes de que clamem, eu responderei, mesmo antes que digam algo, eu os ouvirei. Não é bonito? É uma promessa que Deus fez ao povo de Israel, que estava cativo em Babilônia. Eles queriam voltar para Jerusalém para reconstruir o templo, as casas e a cidade, para reverem pelo menos reverem as suas raízes, né? Viverem nas suas raízes também. E Deus deu esse privilégio para eles. E há uma outra promessa também em Isaías, agora no 59:1, diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido surdo para que não possa escutar. Depois esse mesmo texto completa dizendo: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Isso mostra que Deus está sempre pronto para nos ouvir, para nos atender, para cumprir as suas promessas de paz, de felicidade, de progresso, de bênçãos na nossa vida. Mas às vezes os nossos pecados impedem, não é? Então, Deus não tem culpa, nós é que somos culpados de não recebermos as bênçãos que Deus quer nos outorgar de uma forma grandiosa. Que Deus possa abençoar cada um de nós. Eu aproveito esse momento para dar as boas-vindas às visitas que estão conosco, para além dos irmãos que assistem a cada sábado, para além das pessoas que já vêm. Temos os pais da Iris, não é? Que estão aqui, estão lá na galeria, vieram para uma missão especial. Que Deus abençoe vocês, Deus abençoe todas as visitas que vêm a cada sábado, que estão conosco hoje aqui. Para dizer também que todas as terças-feiras, às 20h30, nós temos o nosso grupo de oração aqui, estando por perto ou querendo assistir, venham, que vale a pena mantermos a nossa fé através das reuniões de oração. Mas também nós damos as boas-vindas e pedimos uma bênção especial a Deus, aqueles que nos acompanham através do nosso canal aqui da igreja, que há anos temos transmitido, temos visto, temos recebido comentários de pessoas que estão distantes e nos assistem. Especialmente aqueles que são fiéis ao nosso canal, não é? Que Deus possa continuar abençoando cada um de nós. Estamos na época das nomeações, é importante também nós expressarmos uma palavra de gratidão a todos vocês que trabalham alegremente para o Senhor, e para o próximo ano também os nomes serão apresentados, a comissão de nomeações trabalhará depois de devidamente aprovada pela igreja, e desta forma apresentaremos os nomes para o ano 2026. Todos vocês que forem indicados, aceitem e vamos trabalhar para Deus, vamos apressar o reino de Jesus. Que Deus possa nos ajudar e nos abençoar. Hoje eu escolhi esse tema que está escrito ali, a semente de mostarda. Jesus tinha muitas habilidades com a linguagem figurada. Jesus ensinava e pregava através de parábolas, que eram as historinhas que ele contava para os seus ouvintes. E as parábolas eram essas histórias que ele usava no meio das aulas, no meio das classes, das pregações também, e os seus ouvintes prestavam bastante atenção. E é importante quando nós estamos ouvindo um sermão, o pregador fala: eu tenho uma história para vos contar, não é? Nós nos preparamos, nós nos acomodamos melhor até na cadeira e ouvimos. E esta é uma tática na oratória muito boa, que são janelas
que entram ar, que arejam a nossa mente para compreendermos melhor a palavra. E Jesus era esperto nisso. Jesus foi um grande pregador quando aqui esteve. Não é? Ele pregava sobre o reino de Deus e para explicar sobre o céu ele usava coisinhas da terra, coisinhas que as pessoas estavam acostumadas no seu dia a dia. E são as parábolas, né? Ele contou sobre a ovelha perdida, sobre a dracma perdida, sobre o trigo, sobre o joio, sobre o fermento, a pérola de grande valor. Contou também a parábola da semente. Essa é uma parábola bonita que está no capítulo 13, e a parábola da semente de mostarda também está no capítulo 13 de Mateus. E a semente, uma parte caiu no caminho, a outra no espinheiro, a outra nos pedregais e a outra na boa terra, mostrando cada solo, cada tipo de solo, tipo de coração das pessoas. E ele então atingia o coração de todos. E é curioso que se nós fizermos uma análise para nós também, nós vamos ver que a mensagem chega para todos basicamente da mesma maneira. Alguém nos faz um convite para assistirmos um culto, alguém nos entrega um folheto, ou recebemos um estudo da Bíblia, e nós ficamos então com esta mensagem no coração e o Espírito Santo começa a trabalhar conosco. E alguns rendem-se ao Espírito Santo mais cedo, mais rapidamente, e outros demoram mais, e outros nem decidem por Jesus, mas continuam amigos da mesma forma, não é? Da igreja, de Jesus e dos irmãos. Porque a salvação é de responsabilidade individual, é claro, e no dia do juízo Deus vai pedir contas, é claro. A Bíblia diz que de tudo que nós fazemos aqui, haverá o juízo. E a parábola do grão de mostarda está em Mateus 13, 31 e 32. Eu peço que você abra a Bíblia para nós lermos esta parábola. É uma parábola com apenas 2 versículos, mas é muito bonita, é muito interessante. Nós vamos analisar essa parábola hoje e vamos classificar a nossa fé, o andamento em que nos encontramos, o estágio que nós nos encontramos no percurso da nossa fé, da nossa caminhada com Jesus. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Há um tempo atrás, há uns meses, talvez uns 4, 5 meses atrás, eu recebi uma visita muito agradável lá em casa, que foi do irmão Mário, o pai da Evelyn. E também a Evelyn esteve lá com o Jaime, o pai, a mãe, nós passamos lá alguns momentos agradáveis. E ele me presenteou com algo interessante, com um envelope contendo o grão de mostarda, que ele fez uma viagem para Israel e trouxe. Eu tinha feito também já há muito tempo, e trouxe, só que nunca tinha pregado uma mensagem sobre o grão de mostarda. E eu falei para ele: olha, aqui está uma boa ideia para apresentar um sermão sobre esse tema, o grão de mostarda. E eu coloquei aqui nesse recipiente pequeno, eu tenho aqui, e ele deu também uma moeda da viúva pobre, uma réplica, é claro, que está aqui dentro, né? Não dá para ver a moeda, mas só para... E eu vou passar aqui para a Delfina pode dar uma olhadinha, o tamanho do grão de mostarda, depois passa para a Romi, e a Romi faz o favor depois de entregar para vocês podem ver com calma, e no final alguém me entrega, por favor, sem pressa. Não precisa vir e me entregar aqui. Me entrega porque é bom eu ter porque o presente foi para mim, né? E eu agradeço ao irmão Mário, então se ele está nos ouvindo também, que Deus possa abençoar o Mário, a sua esposa, lá no Brasil, seus queridos, e também a igreja a qual ele frequenta e a sua vida espiritual também. O reino de Deus começou de forma discreta, diz a palavra, como um grão de mostarda. Se você analisar como é que começou o reino de Deus, nós ficamos pasmos até com a declaração de Flávio Joséfos. Flávio Joséfos foi um historiador contemporâneo de Jesus, que ele escreveu muito sobre os judeus, ele contribui muito para que a história e a arqueologia provem a Bíblia. Então é muito conhecido esse homem. Eram apenas 12 discípulos, sem instrução,
pessoas simples, pessoas pescadores, eram a maioria deles pescadores. E Flávio Joséfos disse assim: eram os mais pobres e esquecidos de Israel. Não é curioso? Os discípulos, o reino de Deus começou com os mais pobres e esquecidos de Israel. Deus é maravilhoso. Então, se nós nos sentimos um pouco tristes, diminuídos, ou com algum complexo de inferioridade, ou qualquer coisa nesse sentido que a psicologia ensina, não fiquemos preocupados, porque Deus quer nos usar. Se nós abrirmos o coração, independente da nossa cultura, da nossa saúde, do nosso estado social, como os discípulos fizeram, o reino de Deus cresce. Começa como um grão de mostarda e torna-se na maior hortaliça de uma horta. Não é? Quantas parábolas Jesus contou? Mais ou menos 50, quase 50. E a mostarda, que nós estamos analisando, é considerada uma hortaliça. Qual é a altura que uma mostardeira consegue atingir? A mostarda, o pé de mostarda negra consegue a altura de até 3 metros. Imagine ali na horta, pé de alface, couve e outras coisas mais, e a mostarda, o pé de mostarda com 3 metros. Mostrando que a semente pequenininha como esta que você está vendo, pode transformar-se na maior hortaliça. Mostrando que o reino de Deus começa humilde no nosso coração, não é? Mas ele pode tornar-se muito grande, vai depender do solo do nosso coração, da abertura que dermos ao Espírito Santo atuando no nosso coração. Como é que pode, né, uma semente tão pequena atingir essa altura? Diz a Bíblia, a menor semente se transforma na maior hortaliça. E Jesus aqui quis mostrar a força, a dinâmica que o Evangelho tem quando abrimos o coração a Ele. Lá em Atos, capítulo 13, ou melhor, Atos, eu estava com Mateus 13 da parábola, mas agora Atos 17, versos 6 e 7 mostra algo muito curioso que aconteceu com os apóstolos, depois do Pentecostes, depois de terem recebido o Espírito Santo, depois de terem se humilhado perante Deus, depois de terem se colocado à disposição de Deus para o trabalho missionário, eles transtornaram o mundo, diz a Bíblia. Está em Atos 17, versos 6 e 7. Diz assim: porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos esses procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Vejam que descrição interessante aqui dos apóstolos e dos cristãos nos tempos apostólicos, da igreja primitiva. Disseram as autoridades romanas e judaicas em Jerusalém que eles estavam transtornando o mundo, e foi exatamente isso que aconteceu. O cristianismo era tão forte, o pentecostalismo nasceu tão forte, o verdadeiro pentecostal, o Espírito Santo que atuou no coração deles, e nós, como adventistas do sétimo dia, acreditamos no Espírito Santo, nós clamamos pelo Espírito Santo, nós oramos pelo Espírito Santo, nós procuramos cada dia pedir a unção e o batismo do Espírito Santo, e eles, então, os apóstolos e os cristãos eram vistos nas repartições públicas, no comércio, na indústria, no ensino, na educação, na política também, porque o cristianismo era muito forte. Depois, é claro, diminuiu com o decreto de Constantino, transferindo o verdadeiro sábado, não é, do mandamento para o domingo. Depois surgiu a idolatria, e o cristianismo hoje está bastante dividido e muito banalizado. Mas no começo era assim. E agora é interessante nós analisarmos isso, que os apóstolos e os cristãos transtornaram o mundo no bom sentido, não é? Será que o nosso cristianismo tem algo parecido com essa descrição da Bíblia Sagrada? O que os vizinhos falam de nós? O que os nossos parentes, os nossos amigos e familiares falam de nós através do nosso testemunho, da nossa vida, daquilo que nós podemos oferecer como cristãos, como filhos de Deus, como pessoas que queremos estar no céu, pessoas que aceitamos Jesus, pessoas que supostamente somos batizados pelo Espírito Santo? O que temos
transmitido para as pessoas, o que as pessoas têm a dizer de nós. O cristianismo naquele tempo influenciou a cultura, a moral e a ética da sociedade, implantando no coração das pessoas e impactando o mundo na vida familiar, na educação e na assistência social. É curioso que os crentes eram vistos entrando nas casas das viúvas, dos pobres, e levando cabazes de alimentos, levando roupa. Dorcas surgiu nesse contexto, que fazia roupas para as pessoas também. E o cristianismo era verdadeiramente forte, não é? E eles fizeram isso. Eles atingiram todos os segmentos da sociedade com tudo o que podiam fazer. E como é que tem sido conosco quando pedem uma ajuda, no sentido de estarmos disponíveis para ajudar num departamento aqui, ali, seja na ADRA ou qualquer outro departamento? Temos tido também essa boa disposição para ajudar as pessoas? Deus é maravilhoso em converter o que é pequeno em grandioso. Deus torna o pequeno em grande, Deus torna o minúsculo em maiúsculo. A menor semente transforma-se na maior hortaliça. E Jesus, de uma forma maravilhosa, especial, anseia revelar-nos que é assim que as coisas acontecem na nossa vida. Ele olha para você como você está, às vezes incapaz, insuficiente, sem condições de assumir um cargo, por exemplo, ou até de continuar vindo à igreja. Falta recursos, falta motivação, falta ânimo, às vezes críticas, tantas coisas que podem acontecer. E diz assim: filho, eu quero você como você está. Tu precisas aceitar o meu convite e fazer a minha vontade. Deus faz isso. Deus é o único que consegue superar as nossas expectativas em todos os campos da nossa vida. E Deus nos dá o privilégio até de colhermos aquilo que não plantamos. Deus é maravilhoso, né? Às vezes temos a cara fechada, por natureza ou por formação, e vem uma criança e dá um sorriso maravilhoso, dando uma lição para nós, né? Olha, você precisa sorrir mais. Às vezes nós somos egoístas e alguém vem e nos dá uma prenda maravilhosa. E Deus então diz: olha, aprenda com aquela pessoa lá, por favor, aprende com aquela pessoa lá. Enfim, nós podemos usar vários exemplos aqui. Há um texto em Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, eu já mencionei num outro momento esse texto, mas eu gostaria de ler esse texto agora com você. Lamentações de Jeremias fica depois do livro de Jeremias. Foi Jeremias que escreveu também para mostrar o seu choro, a sua tristeza, porque o povo de Deus estava cativo. Então ele foi o profeta que expressou o sentimento de tristeza do povo quando estava em Babilônia. E se você analisar, se você ler o livro todo de Lamentações de Jeremias, que tem 5 capítulos só, é só choro, é só lamentações, só tristeza mesmo, só reclamações. E é tão ruim, né, estar no meio de pessoas que vivem reclamando. Dói o pé, dói a cabeça, dói isso, dói aquilo. Fulano é isso, fulano é aquilo. Aqueles que põem defeito nos outros, né? Dessas pessoas nós devemos fugir, não é? Devemos estar associadas àquelas pessoas. Devemos fugir no sentido psicológico, emocional, mas devemos estar próximos para ajudar essa pessoa a não ser como é, não é? É bom estarmos com pessoas agradáveis, pessoas que promovem a nossa paz, a nossa tranquilidade, a nossa felicidade. Talvez esse seja o ponto mais forte, porque está havendo mais divórcios do que casamento hoje, por causa disso, né? Talvez um dos cônjuges seja o lamentador ou a lamentadora e criando dificuldade para o outro quer paz, foge. O crente não pode divorciar, não é? Mas essa é uma das causas. Então, que Deus possa abençoar os casais, né, cada um de nós, para sermos promotores do bem. E no meio das reclamações de Jeremias, ele então traz os únicos versículos que falam de bênção, de paz, de alegria, que está aqui. Lamentações de Jeremias 3, de 22 a 27. Diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele.
Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo da sua mocidade. Aqui, até esse 27 já começou a reclamar também. E aí depois o 28 já é só reclamação. Mas vejam, nesse texto aqui, especialmente o versículo 22, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Não é um verso maravilhoso? Está em Jeremias capítulo 3, 22. Não é difícil de decorarmos, né? E é verdade, é isso que acontece. O que Deus fez de bom na sua vida até aqui? Vamos parar um pouquinho para analisarmos? Quando você sentou na cadeira ou na antiga carteira da escola do primeiro ano, naquele tempo não tinha pré ainda, no meu tempo não tinha pré-escolar, do primeiro ano, que você sentava com mais um do lado, não é? Na minha época era assim. Ou nos tempos de hoje, quando você sentou pela primeira vez na carteira da escola, você imaginava fazer todos os ciclos escolares que você fez? Imaginava terminar o secundário? Imaginava ter uma licenciatura? A cidade de Aveiro é uma cidade universitária. Você imaginava fazer o seu mestrado? Temos aqui vários mestres. Você imaginava concluir o seu doutoramento? Temos aqui pessoas fazendo o doutoramento. Você imaginava tudo isso? Você, aquela pessoa humilde, aquela pessoa simples, lá na aldeia, longe, quer na África, no Brasil, ou em Portugal, ou em qualquer parte do mundo, imaginava chegar onde chegou? Não é interessante? Você imaginava ser o profissional que é hoje, podendo contribuir, levando o benefício para a sociedade, para a empresa, para o patrão, sendo reconhecido, tendo o seu sustento, tendo a bênção também, a alegria de, no final do mês, sobrar o dinheiro que é de Deus e devolver os dízimos e as ofertas para promover o reino de Deus. Você imaginava chegar a esse ponto, a esse nível? Quando você atingiu, agora eu falo para os jovens, seus 18, 20, 22 ou 25 anos, imaginava encontrar o namorado, a namorada, o noivo e um dia se casar? E o dia do casamento é muito importante, né? Não só para o noivo, não só para a noiva que ela se entusiasma mais, mas para o noivo também, não é? Você imaginava ter se casado, imaginava ter filhos lindos no colo, sentadinhos, filhos dando um pouquinho de trabalho, sim, mas é natural das crianças, e você foi colocado por Deus para educar. Imaginava isso tudo? Imaginava ter filhos grandes, imaginava ser avô, ser bisavô. Quantos bisavós temos aqui na igreja? Deixa eu ver as mãos. Temos alguém ou não? Temos ali algumas pessoas. Imaginava chegar a esse nível social, a esse nível pessoal e familiar. Que bênção, não é? Que maravilhoso. Quando tirei férias esses dias atrás, uns dias lá no Algarve, eu tive a alegria de visitar uma irmã com 102 anos. Que maravilha, 102 anos. Quando eu saí de lá, ela tinha 94. Será que a irmã Inácia está viva ainda? Disseram, sim. Fui lá visitá-la, eu tenho a foto no meu telemóvel. Que bênção, não é? Você imaginou ter os bens que tem? Agora analise um pouquinho. Lembre um pouquinho das reservas financeiras que você conseguiu guardar. Agora, aqueles que não têm, aqueles que estão estudando, aqueles que estão dividindo entre Portugal e a terra natal, e está meio sem dinheiro, é uma fase, isso vai passar. Mas você já imaginou as bênçãos que Deus deu para o povo de Israel? O povo de Israel foi colocado por Deus como os guardiões os israelitas como os guardiões da sociedade desfavorecida, pobres, viúvas, estrangeiros, e eles eram como se fosse uma espécie, como se fosse uma segurança social de hoje para tentar ajudar, mesmo sendo pouco, para ninguém passar necessidades. Você imaginou ter os bens que você tem, as condições financeiras agora de poder ajudar a obra de Deus, ajudar também as pessoas da família? Isso vem de onde? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, renovam-se cada manhã. O ser humano é capaz de deitar guardando mágoa e acordar com a mesma mágoa no coração e querer depois tirar satisfação com o outro, é ou não é?
Mas Deus não. Deus diz que Ele perdoa os nossos pecados e esquece. Lança os nossos pecados nas profundezas do mar. Quer dizer que o ser humano consegue ter o coração duro, ou em palavras simples, num português simples, ser pior do que Deus? E se Deus não guarda a mágoa, o homem guarda, então nós somos piores que Deus, né? E claro que somos pecadores. Precisamos da graça de Deus, carecemos cada dia, né? Por isso as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Lá em Deuteronômio 8, 17 e 18, tem um texto que eu acho muito bonito. Deuteronômio 8, 17 e 18 diz assim: não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é que te dá forças para adquirires riquezas. Então tudo que temos, tudo que somos, vem de Deus. Nós dependemos de Deus e devemos dar graças a Ele. Agora vem uma pergunta muito interessante. O que dizemos, o que falamos do reino de Deus que começou na nossa vida? Falamos até um bom tempo sobre as coisas materiais, não é? Que são muito importantes para nós refletirmos e darmos graças a Deus e agradecermos a Deus. Agora, em termos espirituais, qual foi o início do reino de Deus na sua vida? Aquele grãozinho de mostarda que caiu do seu coração. Qual foi o início? No aspecto bíblico, no aspecto teológico, ao analisarmos a Bíblia Sagrada, veio de Deus. Até a fé que temos vem de Deus. Diz em Efésios 2:8, a fé não vem de vós, é dom de Deus. Depois vem o arrependimento. Inclusive o arrependimento não é obra humana. O ser humano não tem nada de bom para oferecer. Tudo que temos vem de Deus. Até o arrependimento, aquela vontade de consertar as coisas com Deus, com as pessoas, vem de Deus. Está em Romanos 2:4. Diz assim: ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Então, o arrependimento também vem de Deus. Depois, o perdão dos pecados vem de Deus também. Até a aceitação do perdão, depois que eu me arrependo, confesso, eu tenho que aceitar o perdão. Tem muitos que não se perdoam, ficam remoendo o mesmo pecado dias, semanas e alguns anos, e alguns precisam de uma ajuda pastoral ou psicológica para resolver esse assunto. Se Deus perdoou, temos que aceitar imediatamente, não é? Então, no aspecto bíblico e teológico, nós não temos dúvidas. O começo veio de Deus, né? Tudo vem de Deus. Agora, no aspecto evangelístico e social, qual foi o seu início? Você se lembra como é que você conheceu Jesus? É interessante você pensar um pouquinho agora. Foi o grão de mostarda lançado no seu coração que trouxe você aqui. Cresceu, a hortaliça, o pé de mostarda cresceu, se atinge até 3 metros, o pé mais alto. Em que altura você está agora? Importante, não é? Será que já estamos em 2 metros, 1 metro, ainda alguns centímetros? Que vazão demos ao Espírito Santo para Ele trabalhar em nós, para tirar o lixo que tem no coração, às vezes raiva, ressentimento, discussões, problemas, pecados secretos, vícios, seja o que for. Em que altura desta hortaliça, nesta comparação simples, né, nós nos encontramos? A minha história foi interessante, eu já contei em alguns momentos também, em outros lugares. Meus pais tinham um campo, tinha uma quinta grande, lá no Brasil chama sítio, 8 alqueires, cada alqueire 24 mil metros quadrados, 8 alqueires, e trabalhava na lavoura, plantava milho e soja e tantas outras coisas, e ele ia vender o produto na cidade, de 3 ou 4 vezes por ano, ele ia vender a cultura, o que produzia na cidade. E uma vez por mês, ou 2, ia na cidade para fazer compras, para trocar os produtos, para fazer compras nos armazéns, não tinha os supermercados da época, né? E é curioso que nesses dias de movimento na cidade,
a Igreja Adventista de Cambará, na minha cidade natal, tinha lá uns irmãos missionários. E esses irmãos levavam os folhetinhos nas mãos e começavam a conversar com as pessoas, fazer amizade com as pessoas. E nessas idas do meu pai, esses irmãos conheceram o senhor Francisco Fonseca, meu pai, e falaram da igreja, falaram que ficava em tal lugar, fizeram um convite para ele ir. Uma vez ele foi, ele recebeu o folheto, leu. Uma vez ele recebeu gente em casa para estudar a Bíblia, ele estudou a Bíblia, e eles foram batizados depois, né? E é curioso que isso foi no ano 1962, quando eu nasci. E quando eu nasci, os meus pais já tinham convidado e arranjado um casal de padrinhos para que eu fosse batizado na Igreja Católica Romana. E como eles tinham conhecido a Bíblia Sagrada e desejaram ser batizados na igreja, eles agradeceram o casal de padrinhos, e eu fui apresentado na igreja como nós apresentamos os bebês aqui. Então a minha história, o meu grãozinho de mostarda começou assim, meu evangelho começou dessa forma, o evangelho no meu coração. Fui apresentado, ensinado na igreja, estou aqui, mas começou pelo meu pai, né? Depois meus irmãos, alguns obreiros em casa, depois os filhos, e aqueles irmãos, imagine, fazendo o trabalho, outros aceitaram. E na minha cidade natal, em 1962, quando eu nasci, tinha uma igreja de madeira, depois fizeram uma outra igreja no meio, e depois compraram um terreno, agora tem uma igreja com capacidade para 300 pessoas lá no interior do Paraná, na cidade que fica divisa com o estado de São Paulo, para quem conhece ali. Então começou assim comigo. E a sua história? Como é que foi? Imaginem se eu pedisse para você contar aqui, não é? Você teria uma história linda também, uma história maravilhosa. Uma história de fé, de alegria, uma história de gratidão a Deus. Quando aceitamos Jesus, o reino de Deus já atua em nós. João Batista sugeriu que as pessoas se arrependessem. E ele, no deserto, surgiu pregando o arrependimento. E ele dizia assim, arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus. Então o reino de Deus é dividido em duas partes, o reino da graça e o reino da glória. O reino da graça é esse que está acontecendo conosco hoje, desde que aceitamos Jesus até quando Jesus voltar. Depois seremos recebidos no reino da glória e viveremos para sempre. E João Batista sugeriu isso. Na verdade, se quisermos simplificar a questão do reino de Deus, nós podemos dizer que a salvação esteve presente no passado, está presente hoje e a salvação será futura também. No passado é o perdão. A Bíblia diz, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Foi o perdão dos nossos pecados. Foi o momento do nosso batismo. E alguns que aqui estão têm lutado com essa questão, têm conversado com Deus no segredo da alma, nas orações, porque ainda não foram batizadas, não é? Mas ainda chegará o seu momento também, porque é mesmo necessário que Deus abençoe você nessa decisão. A Igreja de Aveiro, através dos seus anciãos e outras pessoas que têm dado estudos bíblicos, está preparando vários candidatos e vamos ter o nosso batismo aqui, muito provavelmente no final de janeiro, para darmos tempo para termos um batismo com várias pessoas. Então, esse é um processo que começou no passado, atinge o presente e atingirá o futuro quando Jesus voltar. Mas sobre o presente é algo que eu queria falar um pouquinho antes de concluirmos. Diz a Bíblia em Hebreus 10:10, somos santificados pela oferta do corpo de Cristo. E a santificação, todos nós sabemos, é um processo diário, né? O Espírito Santo veio para convencer-nos do pecado, da justiça e do juízo. Então o Espírito de Deus trabalha no nosso coração. Esse é um processo de transformação que sofremos a cada dia. Cada dia nós crescemos. E quando o Espírito Santo fala nos irmãos, é importante nós ouvirmos, mudarmos de comportamento e cumprirmos a vontade de Deus na nossa vida.
O Espírito Santo leva-nos a reconhecer as nossas mazelas e leva-nos a abandonar os nossos pecados. E quando nós conseguimos, devemos dar graças a Deus e não devemos nos orgulhar disso, né? Devemos dizer, eu consegui crescer, eu consegui dar esse passo, já não tenho esse vício, já subi mais um degrau da escada da santificação. Isso graças ao Espírito Santo, não é porque eu tenho poder em mim mesmo. É claro que a nossa parte é exercer a vontade, não é? Temos que decidir deixar o mal e seguir o bem. E Deus falou, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. É a história que nós ouvimos hoje de Zaqueu. Jesus falou para Zaqueu. Ellen White explica bem a nossa relação com Deus no contexto da santidade. Ela tem alguns textos interessantes, eu cito 3 deles, bem curtinhos. Um deles diz assim: haveremos de errar várias vezes, mas devemos agarrar as mãos de Cristo sempre que cairmos. Não é interessante isso? Não quer dizer que vamos continuar na prática dos mesmos pecados. Mas quando, de forma inusitada, por fraqueza, por negligência da comunhão, virmos a cair em pecados, temos que agarrar as mãos de Cristo imediatamente. Aí vem o processo do arrependimento, da confissão e da aceitação do perdão. O outro texto que ela diz é: quanto mais perto você estiver de Jesus, mais cheio de faltas se sentirá a seus próprios olhos. Aos pés de Cristo, página 57. Então, quanto mais próximos estivermos de Jesus, mais pecadores nós vamos nos considerar. E se isso está acontecendo com você, é ótimo, porque você está em comunhão e o Espírito Santo está revelando as suas fraquezas. É o momento de crescermos. Isaías, quando teve a visão de Deus, no capítulo 6, ele falou: ai de mim que estou perecendo, ai de mim, sou pecador. Porque ele teve a visão de Deus, ele viu os querubins, viu os anjos na visão e ele sentiu-se pecador. Então, se quisermos nos sentir pecadores de verdade, vamos nos aproximando cada vez mais de Deus, não é? Ninguém pode dizer: eu já atingi o ideal, já sou santo. E hoje tem um grupo de pessoas no meio do cristianismo dizendo isso. Olha, já até sou vegetariano, já até não faço isso, não faço aquilo, e acham que e não podemos dizer assim, né? É bom ser vegetariano, nós precisamos comer da melhor maneira possível. E depois, numa outra oportunidade, eu vou pregar uma mensagem sobre saúde também, mas nós não podemos dizer o que estamos fazendo por estarmos acima da média de outras pessoas que não conseguiram outras coisas. Isso foi apenas um exemplo, né? O outro texto, e o último de Ellen White que cito, está em Atos dos Apóstolos 560, que diz assim: enquanto reinar Satanás, teremos de subjugar o próprio eu e vencer os pecados que nos assaltam. Enquanto durar a vida, não haverá ocasião de repouso, nenhum ponto a que possamos atingir e dizer: alcancei tudo completamente. A santificação é o resultado de uma obediência que dura a vida toda. A Bíblia menciona, nós não vamos ler aqui, mas menciona a escada do cristão. Está lá em 2 Pedro capítulo 1. A escada do cristão. E a irmã Ellen White, comentando sobre a escada do cristão, ela disse que pregou 300 sermões sobre esse assunto, que está ali, se quiserem anotar para consultar em casa, está em 2 Pedro, capítulo 1, do versos 5 a 8. Ali mostra paciência, perseverança, fraternidade, depois culmina em amor. E há outros adjetivos também que o cristão pode adquirir. É a escada do cristão que devemos seguir. Interessante que em Mateus 13, 32, diz que o pé de mostarda abrigava pássaros também, na parábola de Jesus. O que isso significa? Diz assim, o pé de mostarda crescido é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu venham aninhar-se nos seus ramos. O que isso significa? Significa que uma vida cristã que não produz frutos é triste, é deprimente, não é? Temos que ter propósito. E qual é o propósito do reino de Deus? É produzir frutos. O reino de Deus não é para sentar e consumir, é para levantar e produzir frutos.
Há muito mais virtude, há muito mais alegria em a pessoa levantar de onde está sentado e servir o próximo do que simplesmente ficar sentado e consumir. É necessário usarmos os nossos dons, os nossos talentos. É necessário colocarmos a nossa vida à disposição de Deus, né? Portanto, quem não partilha a fé, perde a fé que tem. Quem não partilha, não transborda. E todo o que tem, lhe será dado. E o que não tem, até o que tem, lhe será o quê? Arrancado, lhe será tirado. É importante nós analisarmos isso, como filhos de Deus. É uma mensagem bonita, é uma mensagem maravilhosa, mas é uma mensagem que chama a nossa atenção também. Na parábola dos talentos de Mateus 25, Jesus falou isso, não é? Ele deu 1, 2 e 5 talentos. E aquele que enterrou o talento, Deus deu outra sentença, né? Que é a sentença da rejeição no dia da volta de Jesus. Sejamos como as pessoas que receberam 5 e 2 talentos, que recebemos e multiplicamos para a glória de Deus, né? Quem são os pássaros que vêm aninhar-se na mostardeira que está grande, que está viçosa, que produz sombra num dia de verão? Quem são os pássaros? São os nossos filhos, a esposa, o marido. Começa lá em casa, né? Lá em casa é que tem que ser o cantinho da paz e do amor. Lá é que nós devemos nos entender. Lá é que deve começar o respeito. E aquele respeito, as cortesias, as atenções, depois devem ser levadas para fora, para o ambiente de trabalho, o ambiente da escola, aqui na igreja, mas começa lá. Então são as pessoas com quem nós nos relacionamos, podemos dizer assim, porque o nosso pé de mostarda cresceu, aquela sementinha cresceu, tornou-se viçosa, e agora podemos abrigar os pássaros, as pessoas na nossa sombra, não é? E os inimigos também podem abrigar-se na nossa sombra. A Bíblia diz que devemos orar pelos inimigos, devemos amar os nossos inimigos e orar por eles. Os inimigos nós podemos amar à distância. Basta não ter ódio, basta não ter rancor e ficarmos à distância orando por eles e devemos tomar muito cuidado, né, com os inimigos, porque se as pessoas são declaradas inimigas é porque já deu problemas. Então a sabedoria diz que nós devemos cuidar, mas devemos amar e devemos orar por eles. E Deus então vai usar. E quando chegarmos no céu, seremos transformados e aqueles que lá estiverem, lá não haverá inimigos, lá seremos todos amigos e amigos de Jesus, não é? Você já ouviu a história da janela quebrada? Um tempo atrás eu li essa história, eu achei curiosa, é uma história extremamente simples, mas que revela uma lição importantíssima para todos nós. A história teve lugar num condomínio comum, de vários prédios, condomínio simples, podemos chamar até de um bairro social, por exemplo, para traduzir melhor. Vários apartamentos, várias famílias, muitas crianças e um campo de futebol no meio dos prédios. Imagine, não é? Então as crianças brincando, correndo para lá, jogando futsal ou basquete ou coisa assim, e de repente uma bola cai numa janela e quebra o vidro. E o dono da casa não se importa. Depois continua a jogar, a outra bola bate no outro vidro. Também a pessoa não se importa, e assim vários vidros vão sendo quebrados. Depois uma criança vai lá, picha uma parede, a outra vai lá, picha a parede também. Depois as pessoas ficaram incomodadas com aquilo. Epa, o que está acontecendo aqui no nosso condomínio? Aqui não podia estar assim, vamos reunir aqui o condomínio. Reuniram, mas apareceram pouquíssimas pessoas e as pessoas que para lá foram não se entendiam. Então deixaram para lá. Então aqui não tem jeito mesmo. E continuaram morando daquela forma. De repente alguém mais esclarecido, mais decente, no meio de todo aquele povo, que tem uma iniciativa social diferenciada, tomou a iniciativa. Vou consertar a minha janela quebrada. Consertou. O outro vendo que do vizinho estava ok, e pintou também a parede, estava ok, o outro foi lá e pintou também. Os corredores, depois, e foram pintando do lado de fora, foram fazendo, é uma história que li, não é? Da maneira como podiam. E de repente aquele condomínio que antes estava todo deteriorado, sujo, depredado,
estava em boas condições. Isso para dizer o quê? Se nós queremos mudar o mundo, temos que começar conosco, né? Temos que começar com as nossas atitudes em casa e estendendo depois para as pessoas do nosso círculo de amizade, inclusive aqui na igreja também. Nós fomos transformados por Jesus, não é? Nós não pagamos nada por Ele ter vindo e morrido por nós. Foi iniciativa dele. Somos salvos pela graça, pela fé e pelo sangue de Jesus. Esta é uma verdade irrefutável da Bíblia Sagrada. E graças ao Espírito Santo, o Evangelho chegou até nós dentro de cada história aqui, de forma individual, conforme falamos. O grãozinho de semente de mostarda nasceu no nosso coração. Esta hortaliça está a se desenvolver, está a crescer. Cada um tem uma altura dessa hortaliça, não é? E agora? Eu pergunto, estamos a viver o reino de Deus verdadeiramente? Jesus disse assim, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte, passa daqui para acolá e ele passará, nada vos será impossível. Jesus fez essa declaração no contexto daquele pai que pediu para os discípulos expulsarem um menino possesso, o filho que estava possesso, e o pai disse que os discípulos não tinham condições. E Jesus então proferiu, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte, passa daqui para acolá e ele passará, nada vos será impossível. A nossa fé pode ser como um grãozinho de mostarda, mas se nós nos colocarmos nas mãos de Deus de forma humilde, de forma mansa, implorando a presença de Deus na nossa vida, Ele vai permitir que as coisas se realizem na nossa vida. Um sonho implementado há muito tempo que ainda não se realizou, uma vontade, um bem material, por exemplo, ou então a melhoria ou as melhoras nos relacionamentos que temos, né, em geral, em casa, no trabalho, entre amigos. Isso vai acontecer, porque aí Deus então nos abençoará e nos dará sabedoria para fazermos a nossa parte, nos aproximando das pessoas, e aí então haverá união. Mas eu termino fazendo um apelo simples para todos nós. Nós que já temos a hortaliça com 1 metro, 2 metros ou quase 3 metros, estamos no processo de santificação, temos que olhar para aqueles que ainda o pé de mostarda está pequenino, né? Está lá a semente recém-nasceu. A pessoa está estudando a Bíblia, é um jovem, é um interessado, é um amigo, é alguém sincero, honesto, mas que ainda não se decidiu por Jesus. Então, se a sua fé está nesse nível ainda, se comparativamente o pé de mostarda da sua fé ainda está pequeno, vamos nos colocar nas mãos de Deus e pedir que Ele nos abençoe. Porque quando Jesus voltar, Ele vai levar todas aquelas pessoas que já atingiram um nível suficiente para Jesus dizer, bem está, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Todos nós tivemos um começo humilde, mas avançamos e aqui nós nos encontramos. E Jesus vai voltar e deseja levar cada um de nós. Eu sei que todos vocês querem estar no céu e eu também quero. Que Deus abençoe cada criança, cada jovem e todos nós como igreja, como povo, como filhos de Deus. Amém.